Minuto de Fé, esse encontro que você que está aí do outro lado tem comigo, Padre Márcio Tadeu, com Dom Fernando, outros padres aqui da Rede Vida, todos os dias, é momento de graça, para que nesse dia 20 nós escutemos a palavra, nos aprofundemos nela. Vamos buscar então o que o Evangelho tem a nos ensinar hoje. Vamos ouvi-lo. Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos disse: os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los, sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens. Por isso trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser chamados de Ravi pelos homens. Jesus, de fato, encontra religiosos que existem só lá na Patagônia ou só em Israel do seu tempo. Homens e mulheres que, de fato, pregam a palavra e, de fato, a pregam com autoridade, mas não com vivência. E eu digo autoridade superficial, porque a verdadeira autoridade é, de fato, a vivência. Diante de inúmeros e inúmeros homens que eram queridos pela comunidade, que sentavam justamente na herança, na cadeira de Moisés, ou seja, na cátedra de Moisés, e, portanto, falavam o que Moisés desejava para o seu povo, que os guiou para a libertação e, de fato, os guiou, nós estamos diante daquele que, da cadeira, mudará para a cruz o nosso destino. E, de fato, não seremos mais aqueles que vivem superficialmente, como se vivia naquele momento. O desafio do Senhor não é só para os religiosos, mas é para todos aqueles que buscam na religião algo superficial ou algo meramente repetitivo. Não. Nós encontramos na religião cristã o centro dela, que é Cristo. E essa dinâmica do encontro com Cristo produz em nós o contrário do que produziu a esses fariseus. Desejamos o último dos lugares, porque temos que ser o primeiro a servir. Desejamos não falar alto, porque a nossa oração sincera é um diálogo fraterno e constante com Deus, que é nosso Pai, por Cristo no Espírito Santo. Desejamos ensinar, sim, mas sem colocar fardos, antes mostrando que nós também o carregamos, porque ser santo custa. E impor a santidade talvez custe só algumas palavras do que o Senhor espera de nós. Ele espera mais, um testemunho sincero que arraste. Aquele exemplo, muitas vezes, que falta em casa para com os nossos filhos, pode faltar também entre os religiosos. Eu me lembro que por esses dias eu sentava numa mesa de algumas pessoas de distintas religiões e elas falavam, não da religião, mas do comportamento de algumas pessoas religiosas que não condizem, não, e nunca com aquilo que a palavra lhes fala. Eu me lembro também de Gandhi, quando falou a nós, com toda a propriedade, chamando o cristianismo da melhor religião do mundo. Mas os cristãos, se vivessem o que Cristo falou, tudo seria diferente. Talvez esse seja o desafio para cada um de nós. E eu digo talvez porque você também precisa fazer essa opção no seu coração. Viver o que Cristo pediu é viver sob a atitude de Cristo. Vestir-se de religiosidade é importante. A religião é o que nos religa ao Pai em Cristo pelo Filho. Experimentar a Eucaristia, os outros momentos sacramentais, uma bela participação comunitária, sim, são muito importantes, mas valem só e somente só se tudo aquilo que eu ouço, tudo aquilo que eu indico, através das minhas palavras de liderança, também eu as pratico. E olha que não é fácil. Muito é a orelha puxada daquele que empresta a sua voz para Cristo.
para que fale em nome de Cristo, mas fale em nome de Cristo, especialmente com as suas atitudes. Que o Senhor possa nos abençoar hoje e sempre, e para que as nossas palavras sejam sim proféticas, que as nossas palavras sejam sim atuais, que as nossas palavras de fato libertem as pessoas dos males que muitas vezes permeiam as vidas delas, mas que jamais as nossas palavras separem-se das nossas atitudes.